Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero iniciar nessa manhã uma série de sermões a respeito da igreja. Porque é preciso responder a essa pergunta: o que estamos fazendo aqui? E por que a comunidade do caminho passou a existir e aqui se localizou? Não é possível prosseguir na nossa vida sem fazer essas perguntas sobre quem somos, para quem existimos e afinal, o que é esse lugar aqui? Por que estamos numa avenida? Por que temos um culto por semana, por exemplo? Por que pensamos em escola bíblica infantil? Por que investimos tempo, recursos e oração nesse lugar? Afinal, se a igreja é um povo que por si só é templo, onde quer que esteja, não precisa de um prédio, mas ela é a habitação de Deus no Espírito. Então, entender a razão da nossa existência e do nosso tempo, talvez seja melhor, e por que não dizer fundamental, para a gente poder olhar para diante de nós. Então, hoje eu quero iniciar esse assunto, esse tema, e quero que você pense a respeito dele, porque é fundamental a gente entender o nosso momento. Chama a atenção aqui o que Mateus, o evangelista, nos diz a respeito do ministério de Jesus. E aqui eu já começo a assinalar a nossa identificação com o ministério de Jesus. Porque parece uma coisa óbvia que a igreja é de Jesus, mas nem sempre na prática a igreja tem sido de Jesus. Pelo menos não temos agido de tal maneira como se nos sentíssemos posse ou propriedade dele. Às vezes fazemos coisas que a gente deseja, projeta, planeja, mas nem sempre elas têm a assinatura ou a orientação ou mesmo a ordem do nosso Deus para assim fazermos. A verdade é que tudo aqui é sobre Jesus e o que Ele veio fazer no mundo e o que Ele fará um dia quando nos resgatará plenamente e transformará o velho em novo e fará todas as coisas novas. Nós nos encaixamos neste propósito maior e esse fluxo que move então a igreja tem tudo a ver com o ministério de Jesus. Eu confesso, nós até temos ali o nome Igreja do Caminho, mas é mais para as pessoas identificarem quais são os irmãos ou quais são as razões maiores que aqui nos fazem estar. Mas a grande verdade é que poderíamos simplesmente ter lá na frente igreja cristã, igreja de Jesus, porque é disso que se trata. A comunidade do caminho, nesse sentido, não traz inovação para Jesus e o plano dele e a obra dele com a sua igreja. Talvez o que ela procure é resgatar o que eventualmente pode ter se perdido. E ela não é imune a essa
sonolência ou equívoco na jornada cristã quando nós vamos perdendo de vista quem somos e para quem existimos. Mas a ideia sempre é resgatar isso, a identidade dessa igreja e com que ou quem ela se relaciona. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ainda que é importante fazer uma ressalva sobre a diferença de Jesus enquanto Deus e a sua igreja, a nossa identificação com Ele, como discípulos, deve garantir que o ministério que Ele iniciou se perpetue e a gente não se torne autônomos daquilo que Jesus começou e nos disse para continuarmos a fazer. Ele ia atrás das pessoas, Ele era a luz do mundo, Ele ia a grandes e pequenos, Ele expunha as Escrituras para que as pessoas se remetessem a Deus em suas vidas, que a vida não era só comer, beber ou ter bens materiais, mas quando Ele expunha a palavra, Ele remetia as pessoas ao seu Criador, aquele que projetou a vida humana e destinou cada um de nós para um objetivo. Jesus não quis criar uma religião e ter adeptos e arrecadar muito dinheiro. Jesus veio trazer as pessoas de volta para Deus, e é disso que se está a falar aqui, ou é isso que nós pensamos quando aqui nós estamos. E é preciso que nos lembremos a respeito disso que é básico e é essencial. Nós estaremos e faremos onde Jesus estaria e o que Jesus faria. Então, por isso, a Escritura continua sendo a nossa regra de fé, orientação, para todos os passos e decisões, de modo que nós, enquanto Igreja do Caminho, e enquanto Igreja de Jesus, sigamos nesses passos que Jesus iniciou e que nos pede para neles prosseguirmos. É preciso nos identificarmos com Ele aqui. Ele curava todo tipo de doenças e enfermidades. É uma afirmação bastante ampla, que vai para além de milagres físicos que Deus continua fazendo hoje, mas que vai para todo tipo de cura necessária num mundo tão machucado, tão dolorido, tão violentado, por causa do pecado. Por favor, não leia esse texto de forma restritiva. Curar toda sorte de doenças e enfermidades envolve muita coisa. E aqui começa essa consciência de que uma igreja num bairro, numa região, ela está alinhada com Jesus que percorre as ruas, olha para os necessitados e visa curá-los, atendê-los, servi-los. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Ou seja, a Igreja do Caminho não está aqui porque quer botar uma bandeira nesse lugar. A Igreja do Caminho está aqui para servir, para olhar para fora de si mesmo, para esquecer um pouquinho dos seus compromissos, da sua agenda pessoal, e para olhar para uma vocação que é de todos nós, que é olhar para os outros, servir ao próximo. Esse sempre foi um dilema no serviço da igreja, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. A gente sempre tem um compromisso, sempre tem uma agenda pessoal, sempre tem uma situação familiar, e sempre vai ser assim, mas é preciso encarar essa agenda pessoal dentro de uma visão maior que nós fomos chamados para servir. E as justificativas, escusas que nós damos uns aos outros, elas na verdade pouco importam, porque no fundo o serviço é um serviço que Deus nos move a fazer pelas pessoas. E é por isso que a igreja é contracultural, num mundo que se serve, num mundo que pensa em si, e cada vez mais individualista.
E nos enganam as redes sociais quando imaginamos que elas dão um senso de coletividade. Ao contrário, cada vez nos internalizamos mais, nos isolamos mais e nos tornamos mais autônomos. E é um desafio hoje viver comunidade. Eu não estou falando da Igreja do Caminho, eu estou falando do contato com outros pastores que nos têm dito a dificuldade, desde a pandemia, de a igreja retornar ao convívio comunitário. Nós perdemos algumas ferramentas, perdemos algumas coisas no caminho e não nos apercebemos disso. Muita coisa mudou e não necessariamente para melhor. E é por isso que a gente tem a palavra de Deus, para pensar hoje onde Jesus estaria, o que Ele faria. Nos Estados Unidos começou um movimento há muitos anos atrás, em que os jovens usavam algumas pulseirinhas, e nessas pulseiras havia uma frase, só com as iniciais, para que toda vez que aquele jovem fosse trabalhar, fosse ter lazer, ou fosse se deslocar, ele olhasse aquela pulseira e ele lesse ela, em seu lugar, o que Jesus faria. Foi um movimento muito grande nos Estados Unidos, que depois se expandiu para outros países, mas visava a dar à igreja uma consciência de que a gente segue as pegadas de Jesus, e como Ele mesmo disse, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então note, você sabe o que é curar toda sorte de doenças, enfermidades? Também é orar pelos doentes, também é interceder e acreditar em milagres. E essa comunidade acredita nisso, que os dons não cessaram não, que Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, a não ser que alguma coisa bíblica e contundente nos seja apresentada, não há justificativa para dizer que neste quesito Deus tenha mudado. Os dons mudam de acordo com cada época e cada tempo. Acredito que sim, Deus ele age de acordo no tempo com as necessidades. Mas nada há para mim claro nesses 2000 anos, desde os evangelhos, ou por que não dizer, desde que Deus criou o mundo, para limitar Deus em seu poder sobrenatural, de fazer vir à existência o que não existe, de curar, de dar condição para uma mãe que não pode ter filhos de ser mãe. Não há nada que me convença, do ponto de vista bíblico, que neste sentido Deus parou de fazer milagres. Esta comunidade não acredita nisso. Agora a pergunta que nós podemos fazer e devemos fazer é: por que damos ênfase muitas vezes a somente um certo tipo de milagre? Porque há uma outra dimensão dessa cura aqui, que tem a ver com o envolvimento entre nós em relação aos doentes, aos necessitados, aos machucados, aos oprimidos. Há um outro milagre a se realizar, que é essa libertação de nós mesmos e do egoísmo, e a gente devotar tempo aos outros, para ouvir os outros, para amar os outros, para abraçar os outros, porque isso também é uma cura, e o Novo Testamento está repleto de exemplos. Aliás, há mais exemplos desse tipo de cura do que curas físicas. Nós vamos ter muitos relatos de milagres nos evangelhos, mas se você pegar as cartas dali em diante, você vai ver um outro tipo de cura, que vem pelo perdão, que vem pelo abraço, que vem pelo amparo, que vem pelo coleguismo, pelo companheirismo da fé, e isso nos falta ainda explorar. Veja, não sou eu a dizer isso, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Eu não consigo imaginar só Jesus com uma varinha mágica e fazendo um trabalho profissional. Eu imagino alguém amando as pessoas, indo às vilas, aos vilarejos, se envolvendo com as pessoas, colocando pessoas no colo, abraçando pessoas, e isso também é milagre. Todo tipo de doenças emocionais, solidão,
doenças que envolvem perversão de todo tipo, arrogância, vaidade, que destroem um lar, uma família, que levam pessoas à depressão. Gente, eu consigo imaginar que Jesus, sim, com muito poder e estendendo a mão e pessoas ficando curadas, mas consigo imaginar Jesus dando sentido aos milagres para que as pessoas saibam que não estava ali um profissional do milagre, estava ali o Salvador Jesus. É uma diferença. Seguidamente nós nos deparamos como igreja cristã com um certo tipo de profissionalização dos dons. E até às vezes de pessoas que se perdem no meio do caminho. Acabamos tomando conhecimento depois no futuro de coisas negativas em relação a esse tipo de trabalho. Nem sempre, graças a Deus, tem muita gente piedosa que termina bem sua vida nesse sentido. Honra a Deus e cumpre com fidelidade o seu ministério. Mas há um perigo hoje na profissionalização desse tipo de serviço, que é um serviço de amor. Você consegue imaginar Jesus curando de maneira profissional? Quando você sai de um consultório médico e você é atendido de maneira profissional, às vezes comercial, você nota que faltou alguma coisa. Eventualmente até você ali houve uma sugestão de cirurgia, mas de uma coisa que não precisava de cirurgia, mas eventualmente porque vai dar mais ganho ao profissional, quem sabe, eventualmente aqui e acolá tenhamos pessoas não tão sérias. Agora, imagina Jesus curando pessoas e não se envolvendo com elas. Imagina Jesus usando uma varinha mágica, deixando as pessoas de lado e fazendo um trabalho indiferente, profissional. Nós não podemos ler esse texto desta maneira. Ainda que todos os milagres físicos que ele tenha feito, só de olhar para uma pessoa, mereçam aqui a glória a Deus e a honra ao nosso Senhor. Mas mesmo quando Jesus estende a mão e olha, a compaixão, há amor ali no seu ato, a salvação acontecendo ali, há um envolvimento. O texto prossegue, que ele vê as multidões no versículo 36. E aqui eu queria destacar para vocês a reação que ele tem quando ele vê as multidões. A reação que ele tem não é, puxa, mais trabalho. É muito comum a gente ouvir pessoas que saem de algumas igrejas e não são notadas. E geralmente quem sai nessa hora, depois ainda fica esperando que alguém lhe procure, lhe telefone, lhe mande uma mensagem para saber o que aconteceu. Mas isso nem sempre acontece. Porque às vezes, o que predomina nessa concepção não é que a gente pode resolver os problemas da comunidade, mas a gente quer se livrar dos problemas. Eu estou falando de uma coisa que, na teoria, a gente não confessa essa realidade, mas na prática, é muitas vezes o que acontece. Se a igreja é um lugar de serviço, de cura de pessoas doentes, entre as quais nós, cada um de nós aqui tem a sua doença, é óbvio que o pressuposto é que a gente tenha essa expectativa para com quem vem, e não a expectativa de querer os talentos especiais, as posições, pensando num time de futebol mais valorizadas do mercado, para a gente então ter um grande time. Essa é a maneira de pensar secularizada. A nossa maneira de pensar é: Deus nos enviou para ser luz para quem precisa. Parece simples o que eu estou dizendo, mas quando na nossa comunidade nós temos que lidar com casos desafiadores, é para isso que a gente existe. Quando em nossa comunidade aparecem casos que você não consegue resolver, e que até humanamente você se sente incapaz, deixa eu lembrar um pouquinho aqui, é para isso que nós existimos, e não é para fazer comentários pejorativos do tipo, bah, esse aí não tem jeito, essa aqui não tem jeito, bah, esse cara aqui, bah, essa fulana tal.
É para isso que nós existimos, porque quando Jesus vê as multidões, o olhar dele é de compaixão. Eu não vou dizer que esse sentimento, às vezes, não toma o nosso coração. A gente é ser humano. Tem coisas que a gente olha, que a gente diz, puxa, não queria ter passado por isso, não queria ter ouvido isso, não queria ter experimentado isso, mas ao mesmo tempo eu olho aqui Jesus, e ele diante dos mesmos fatos tem outro olhar. Que bela canção essa! De inimigo fui chamado à mesa. De um inimigo eu fui chamado à mesa. Aliás, ele foi chamado à mesa enquanto inimigo. Judas beijou Jesus já com o coração para traí-lo. Nós vamos conviver com esse dilema sempre. Não existe igreja perfeita, o que existe é uma igreja cujo Redentor é Jesus e Redentor de todos. E é esse olhar que deve moldar o nosso olhar. Por favor, isso não é coisa simples. Isso tem que ser trabalhado. E eu, com muita dificuldade, imagino que vamos superar o olhar da exclusão, sem que primeiro a gente se dê conta de como Jesus olhou com amor para nós, pecadores. A gente olha muitas vezes para as pessoas como um problema porque a gente não sabe que nós somos um problema. E de inimigos fomos feitos amigos. Aí vem o tema da hipocrisia. Por favor. Por isso que nessa madrugada, enquanto eu orava e meditava nesse texto, foi exatamente aquilo que eu visualizei, como é importante que a gente tenha essa consciência de que Jesus nos perdoa todo dia. Ele tem paciência conosco em muitas coisas. Ele releva vários aspectos do nosso dia a dia, não para nos isentar, mas Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele não deixa de chamar pecado aquilo que é pecado, mas Ele nos perdoa. E é difícil você olhar para o outro com compaixão, sem você experimentar a compaixão, porque você vai usar duas réguas, uma para você e outra para os demais. Nós éramos inimigos, por natureza. E Deus nos fez amigos enquanto ainda éramos inimigos. Por sua graça e favor, não foi por merecimento nenhum de nós. Nada fizemos para isso. E Deus nos acolheu. E parece, repito, coisa banal que se está a dizer aqui, mas na grande prática nós elegemos na comunidade 2 ou 3 categorias. Dos supostamente sem problemas, aqueles com problemas medianos e aqueles com problemas, aí sim, grosseiros, mas a verdade é que a essência é a mesma. E o olhar de Jesus vai ser sempre de compaixão. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, e eu parei nesse texto, nessa madrugada, e fiquei aqui me perguntando, Jesus, como é possível que eu tenha esse olhar diante de tantos desafios de relacionamento? Porque isso é uma coisa legal também. Enquanto a gente está no púlpito aqui, pregando a palavra de Deus, a gente tem uma experiência, quando a gente convive com as pessoas, a gente tem uma outra dimensão nessa experiência. E é nesse sentido que eu peço ao nosso Deus, que nos dê compaixão, que nos dê amor no olhar de uns para com os outros. Porque as pessoas, o texto diz, se encontravam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então aqui, Mateus nos remete para a antiga aliança e para uma linguagem muito comum no Antigo Testamento, quando o povo se perdia e ficava sem referência. E como o povo respondia também por decisões equivocadas dos seus reis e até dos seus profetas. Decisões que traziam grande decepção e desânimo para a comunidade toda.
Nós não podemos ocupar esse lugar aqui que Jesus ocupa como Supremo Pastor, porque a gente também é pecador. Aliás, todas as figuras de reis do Antigo Testamento nos remetem a um rei que não teve pecado nenhum, chamado Jesus. Todas as figuras de reis em Israel acabam nos remetendo ao Messias Supremo, porque ele consegue distintamente ocupar esse lugar de rei de nossas vidas. E é por isso que nesse caso aqui, ninguém pode ocupar esse lugar. Cada membro da comunidade tem que saber quem é o seu patrão de verdade. Quem é o seu rei, seu Messias, seu Senhor, seu Salvador e dono da sua vida. Era um contexto de exaustão. E diante desse cenário, inclusive no Antigo Testamento, quando Deus faz pesar a mão sobre reis maus e profetas maus, e Ele faz pesar a sua mão com justiça, isso não deixará de acontecer em nosso tempo também, e sempre será assim. As pessoas darão contas daquilo que fazem ou deixam de fazer. Isso não tem nada a ver com perdão, Deus nos perdoa, mas nós responderemos por nossos atos. No meio desse contexto, Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Ele está ali olhando para aquela multidão. E ele se volta aos discípulos e ele diz uma coisa importante. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que eu deduzo quando eu leio esse texto é que o nosso trabalho sempre será deficitário, mas nem por isso ele deve parar. O que eu deduzo quando eu leio esse texto é que as oportunidades sempre são grandes, mas nem sempre a gente vai aproveitar, a gente vai deixar passar, individual ou coletivamente. O que eu entendo é que Jesus está consciente aqui da nossa humanidade, das nossas fraquezas, e Ele diz que há muita coisa para fazer e muita oportunidade, porque se a seara é grande, quer dizer que a possibilidade de êxito, a possibilidade de colheita, ela está ali já garantida. O que está faltando talvez é trabalhador. O texto é explícito aqui. Os trabalhadores são poucos. E eu sei o que é isso aí. Hoje eu estou com 49 anos, são 37 anos de vida cristã, como pastor, praticamente metade desse tempo. Às vezes a gente desfalece, a gente cansa. Às vezes a gente imagina que aquilo que está no nosso coração está no coração de todo mundo e é um engano tremendo. E a gente vê potenciais, oportunidades enormes, chances grandes de fazer isso ou aquilo. Às vezes a gente não consegue traduzir isso. Mas é preciso que aqui não ouçamos um pastor qualquer, mas é preciso que aqui nós ouçamos Jesus nos dizendo da sua relação com as multidões e da possibilidade que nós temos de ser cooperadores. Por favor, isso aqui você não pode esquecer ao sair desse lugar. Ele vê a dor, ele vê as multidões, ele diz o motivo daquela aflição toda e ele se volta para os discípulos, quer dizer, alguma coisa a gente pode fazer. Ele diz, a seara é grande, mas há poucos trabalhadores. E esse eu acho que é o dilema de todos nós, né? Como a gente não ser uma pessoa omissa para não engordar as fileiras da inatividade, da fé de muitos de nós. Um texto que aqui a gente pode visitar é o do capítulo 8, voltando um pouquinho, no versículo 21. Jesus está ali pondo à prova seus discípulos, dialogando com eles. E o texto diz, e outro dos discípulos lhe disse,
Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. É sempre importante aqui a gente ter esse contexto de que o sepultamento de um familiar, especialmente dos pais, era extremamente prioritário. Inclusive, estava acima de você estudar a lei, para ter uma ideia, entre os judeus. Havia toda uma garantia de tempo dedicado a velar e sepultar os pais. Era literalmente uma coisa a ser protegida e preservada. E é nesse sentido, talvez, que esse discípulo, provavelmente um judeu, está a dizer a Jesus que aguarde um pouco, porque afinal é preciso dar conta de um parente que partiu. Jesus responde no versículo 22, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E numa interpretação equivocada, é claro, nós poderíamos daqui deduzir que Jesus está a desprezar ou velar um pai, uma mãe, ou está a desprezar a presença, um sepultamento. Longe disso, equívoco. Mas diante da iminência do reino de Deus, da dor das pessoas e do plano redentivo de Deus, há mais que fazer por aqueles que ainda estão vivos do que por aqueles que já partiram, ainda que a memória e a gratidão e a honra, tudo isso seja devido a quem partiu. Este sentimento de iminência, de urgência, por que não dizer, do reino de Deus entre nós e do sentido da nossa vida a partir dessa iminência, é que precisa ser respondido por você, por mim, individualmente. E aqui que eu coloco as desculpas ou escusas que nós damos a nós mesmos ou uns aos outros. É Jesus quem dialoga conosco na medida em que a nossa agenda é colocada diante da iminência do reino de Deus e do atendimento de quem sofre. E do plano redentor de Deus no mundo. Veja, que belo lugar. Bonito, são pedras mortas, é construção, tijolo, concreto, gesso. Existe uma igreja que apenas usa esse lugar aqui, uma igreja que é santuário do Deus vivo, capacitada para ir, para comunicar, para servir, para anunciar as boas novas. E quando eu olho então essa fala de Jesus, talvez mal compreendida, quando fora de contexto, possa fazer dele alguém insensível e indiferente à morte, à dor. Bom, se você vai ao nosso YouTube e vê as últimas mensagens sobre a morte que nós proferimos, foram 3, não sei se já está no ar, foram 3 mensagens sobre a morte. Nós nunca vamos ver no Novo Testamento alguém banalizar a morte. Ou não chore, não fique triste, não há isso. Mas a verdade é que temos um desafio que às vezes somos nós mesmos. Veja a ênfase desse texto em Lucas 9, 60. Há uma outra forma em que esse texto se expressa, veja. Podemos ler desde o versículo 57 de Lucas 9. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Eu lembro muito de Pedro aqui, né? Jesus, eu estou contigo, ainda que todos te abandonem. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está criticando a pessoa que se ofereceu para segui-lo, mas ele está a mencionar que a pessoa não calculou
não entendeu as implicações da decisão que disse ter. E a partir de um texto como esse, é preciso que nós nos perguntemos sobre o padrão de vida dos líderes da igreja de nosso tempo e, por que não dizer, desde sempre. Porque deveria ser óbvio que quem serve no ministério não serve em busca de recompensa financeira, serve porque almeja uma grande obra. Quem aspira ao episcopado deseja uma excelente obra. Às vezes o óbvio tem que ser dito porque, embora verbalmente é isso que nós dizemos, podemos nos confundir sobre os motivos do coração que nos movem a fazer isso. Inclusive quando a gente não quer problemas na congregação, a gente quer pessoas perfeitas. Mas por que nós existimos de verdade? E aí, quando a igreja perde a sua identidade, começa a se assemelhar a um time de futebol, a uma empresa que tem que dar lucro, e ela começa a ter como identidade sua parâmetros que lhes são estranhos, é natural que possamos e venhamos a ter problemas. Quando você tem uma grande denominação, onde alguém nela tropeça, cai, a gente lamenta muito, acredita no perdão de Deus e torce para que aquilo seja completamente curado e aquela comunidade se restabeleça. Mas quando um certo modelo de igreja começa, por causa do modelo ou do sistema, desencadear quedas aqui e acolá, o problema talvez não é só das pessoas em casos isolados que tropeçam, mas talvez o sistema em si esteja configurando pastores ou líderes que poderão, na caminhada, tropeçar. Nós estamos vivendo isso numa igreja a nível hoje internacional. Para mim, pessoalmente, esse é o diagnóstico, e eu o submeto ao nosso Deus, que sonda os nossos corações. Porque se você semear no espírito errado, por motivações erradas, e fazer da igreja o que Jesus disse para não fazer, ele disse, entre vocês não é assim, nós teremos os problemas que depois o povo é duro para julgar e executar. Ah, errou? Ah, falhou, pune, bota no banco, disciplina. Mas a pergunta é, a igreja no seu sistema e teologia não favoreceu que esse tipo de líder emergisse, mas a igreja não levou em conta que a aparência estética, o ser cool, o ser descolado, foram os elementos que motivaram a separação de líderes e depois esses líderes acabaram caindo por aquilo que foi elegido como importante. Nós também somos guardiões da palavra de Deus. Eu já disse e repito aqui, foi-se o tempo da igreja manipulada, porque a igreja ela acaba dando crédito e ela mantém certas pessoas ou líderes com interesses escusos. Nós não podíamos mais deixar isso acontecer, temos que ter critério. Nós aqui nessa comunidade temos pastores, eles não são donos da igreja, eles têm que estar abertos para ouvir qualquer coisa, qualquer demanda. Tem uma diretoria constituída nessa igreja, mas essa igreja aqui, em breve vai fazer uma assembleia, onde os membros farão parte da igreja. Poderão votar, poderão participar dos destinos dessa comunidade. Ou seja, essa igreja não será dos pastores, ela será de Jesus em primeiro lugar e será da própria comunidade.
que precisa, à luz da palavra, decidir o seu futuro. Talvez vocês não estão acompanhando esse caso do qual eu me refiro, mas é preciso que nos perguntemos depois, para não lamentarmos os tropeços havidos, sobre os critérios que a gente estabelece para, por exemplo, separar um pastor. Quais os critérios? No versículo 59, finalizando, o texto diz: a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui um complemento agora. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Meu irmão, essa palavra, ela confronta todos nós. Ela põe a tua agenda pessoal. E uma agenda assim, digamos, de um valor de bastante estima. Mas ela põe a tua agenda pessoal diante da iminência do reino de Deus. E você vai decidir o que você faz com a sua agenda. Quando você diz que não tem tempo, você não pode, que chame outra pessoa. E quando o tempo está passando, você, diante do que Jesus aqui diz para os seus seguidores, eu tenho que responder ao chamamento dele. Não é para o pastor que você vai dizer que não pode. Não é para o obreiro, para o diácono. O chamamento para servir é de Jesus para uma comunidade. Esse chamamento nos constrange. Porque ele não é um chamamento para a gente dividir o que não tem, é para dividir o que a gente já recebeu. Ele não é um chamamento, como a gente vai agora deduzir, voltando para o texto, que a gente desempenha sozinho, porque lá Jesus vai dizer, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, pois então, orem ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus tem tudo a ver com isso aqui e com a sua obra. E por isso, finalizando aqui, Jesus diz no versículo 62, quando alguém aqui alega querer se despedir da sua casa, ele responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Eu digo hoje aqui com muito amor e muita liberdade, esse é o meu papel também, submeta tuas prioridades, tua agenda, teu dinheiro, teus valores pessoais, ao chamamento de Jesus, que dá razão à tua existência. Você não tem o que tem, porque você fez sozinho, porque você se autocriou, você tem o que tem, porque Deus te deu e te chamou. Preste atenção como você vive a vida que nem tua é, ela é de Deus. É isso. Esse é o chamamento que eu recebi nessa madrugada. Reclamar, quem é tu para reclamar? Quem é tu para murmurar? Quem é tu para falar que a seara é grande e que há pouco trabalhador? Isso eu é que chamo e te digo que há. Vai dobrar o teu joelho e vai orar para vir trabalhador. Está entendendo? Nosso papel não é fazer aqui o trabalho de Jesus. Jesus já está dizendo, há um déficit, há uma necessidade. Tem gente não alcançada talvez pela nossa vida cômoda, indiferente. Mas, pede, dobra o joelho, pede ao dono da seara, que ele vai mandar trabalhador. Eu não me importo assim, muito que você não goste daquilo que eu estou dizendo. Esse é um dos motivos de ser da Igreja do Caminho, com toda a franqueza. Nós vamos lidar com aquilo que tem que ser lidado, com muita seriedade, com humildade, com as falhas que a gente sabe que tem. Mas esse é um caminho que a gente decidiu trilhar, com muito custo, com muita dor, com muitas perdas, que sobrevém até estes dias, mas com paz no coração, nós vamos em direção a essa missão.
Isso vocês podem contar com a gente. Até o final. E eu, ao finalizar esse texto, volto então para Mateus capítulo 9, versículo 38. Diante da grandeza da seara. Jesus, é interessante isso. Ele diz para a gente pedir. Ele diz para a gente orar. Para que trabalhadores sejam enviados para a sua seara. Isso mostra para cada um de nós que nós não estamos sozinhos. Que o déficit, não vou dizer que a gente tem que tomar ele como normal e comum, mas a gente não pode ser ingênuo de imaginar que o déficit é só com o pastor Christian, com a igreja tal, com o fulano de tal. É uma realidade de um mundo com inúmeros desafios. A igreja não está longe dos desafios. Ela tem eles internamente. E é por isso que precisamos ir a Jesus todo dia. É difícil você encarar esse chamado se você não ouvi-lo pessoalmente lá no teu quarto, na tua casa e na tua família. É difícil. Você não vai perceber. Vai passar batido e a tua vida vai correr e você vai ter comido, bebido e se alegrado. E você vai ter deixado para trás muita coisa boa que você podia ter feito. É isso. É isso. Nós vamos orar hoje à noite. Aliás, hoje pela manhã, acostumado com culto à noite, né? Que Deus faça isso, viu? Quando aqui a gente pede trabalhadores, não quer dizer de fora da comunidade. Pode ser de dentro mesmo. Um despertamento. Uma consciência. Um deixar de fazer de conta que não está vendo, que não está percebendo. Uma consciência. Qual o sentido da vida? Por quem eu fui criado e para quê? São perguntas hoje que você tem que responder. Que eu faço com a minha vida, com o meu tempo. Baixa a tua cabeça nesta noite, nesta manhã. Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, dono de nossas vidas, nosso arquiteto, nosso fazedor. Quem somos nós para orar a Ti? Que dignidade, que justiça, que mérito ou crédito imaginamos ao dialogarmos contigo, Senhor. Mas como parte dessas ovelhas aqui, sem pastor, é que nós olhamos para as mãos do Senhor e para a sua infinita misericórdia. É diante de um mundo com muita dor, sofrimento e tudo o que o pecado fez, que nós olhamos para o nosso Messias, Redentor de nossa alma e corpo, que tenha misericórdia de nós, que resplandeça a luz do seu rosto sobre nós, que nos abençoe, que nos desperte, que cure nossas doenças e enfermidades, nossas mágoas, ciúmes, invejas, porfias, fofocas, vaidades, violências. Jesus, cura-nos desses males que nos assolam, que nos fragilizam a nós próprios, filhos teus.
Cura-nos. Tu conhece o que está no coração de cada um de nós. Cura-nos. Porque só Tu pode fazer isso. Cura-nos. 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 Nos lançamos em fé. Nos Teus braços, Jesus. E pedimos que a Tua graça nos acompanhe. Mais uma vez oramos por essa comunidade aqui. Fortalece os nossos irmãos. Na semana que se inicia, fortalece a cada um no desafio de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de trabalhador, de vizinho. Fortalece a cada um na sua missão, mas acima de tudo, como Teu discípulo, como Teu filho, como Teu povo. Nos usa no trabalho, nos usa nesse bairro, nos usa no comércio, nos usa em cada coisa. E abre os nossos olhos, não para os problemas físicos e materiais que às vezes nos circundam, mas abre os nossos olhos para as dores, para as pessoas criadas à Tua imagem e semelhança. Nos abre os olhos, menos para o dinheiro e mais para as pessoas. E nos usa, nos envia para essa seara que é Tua. Eu te peço isso. Todos nós aqui nesse lugar reconhecemos, sem Ti nada podemos fazer. Transforma-nos por Tua palavra. Sacode a nossa estrutura. Vai à nossa essência. Nos lava no Teu sangue precioso. E nos renova na fé. É o que nós te pedimos, Senhor.